Amém, irmãos? Compartilhar com você algumas pérolas aqui, você vai pegando aí no seu espírito. Num instante tudo pode mudar. A vida que era de um jeito, logo pode encontrar outro jeito. O caminho do Senhor sempre será uma dimensão de expansão, e aquilo que nos faz retrair, às vezes, são as pressões do dia a dia. Que quando vemos com uma ótica equivocada, nós estamos sendo pressionados, e isso é para o mal. Eu conversava anteontem com o pastor Peter. Tem pressões de Deus que nos geram certa compressão, e por dentro faz com que a gente se expanda, com que a gente seja expandido. Como é que explica isso? Não sei. Mas o Senhor gosta desse cenário e usa esse cenário nos dando a oportunidade de vivermos uma autoridade que é conquistada na plenitude e na completude da obra, na inteireza da missão. Quantos aqui já receberam uma missão da parte de Deus? Levante sua mão, não me deixe sozinho aqui. Eu sei que Deus já te mandou fazer algumas coisas. E com zelo e responsabilidade você se dedica para que isso aconteça. A inteireza da missão tem a ver com isso. Deus mandou fazer, faz de forma completa. Deus não lida com interrupções, Ele lida com movimentos. Não permita que um instante roube a autoridade da mensagem. Parece que tudo que você fez, tudo que você viveu, tudo em algum momento, naquele finalzinho, você resolveu puxar o pino da granada e explodiu tudo e perdeu a autoridade de tudo que aconteceu antes. Você já viveu isso alguma vez? É impressionante como a gente fica visitando e revisitando momentos, e ao visitar e revisitar momentos, a gente vê que às vezes naquele detalhe, naquele momento, aquilo se tornou mais gritante do que tudo que estava acontecendo, de tudo que estava sendo falado. Nós temos um filho de 8 anos, eu e a Viviane, e a dimensão da maturidade dele a gente vai percebendo, né, amor? Da mudança da rotina, dos horários, da forma e do jeito. Tem coisa que a gente às vezes tem vontade de corrigi-lo de uma forma mais direta e objetiva, e a gente observa, conversa só de canto de olho. Você que é casado sabe, a gente conversa de canto de olho. A gente só, eu e a Viviane, aqui, ó. Agora a gente está conversando com a sobrancelha também, a gente está evoluindo. E aí a gente concorda que depois tem que dar um passo a mais com ele, que não é só corrigir. Pum, não, depois tem que dar um passo a mais. Para que a gente não perca a autoridade somente por aquele momento. Depois você tem que pegar na mão e dar um exemplo. E ensinar pelo exemplo, ensinar pelo momento, para que não se tenha um boom desnecessário num assunto que deveria ser pacificado. Olha que interessante. Adão e Eva, num instante comeram, mas tiveram seu coração corroído antecipadamente numa eternidade de dores. Porque não foi só, uma fruta, comi, pronto, acabou. Não. Aquela fruta. Não tenho olhos para outra coisa. Não penso em mais nada. O dia que eu comer aquela fruta, aí a parada vai ser diferente. Essa eternidade de dores, ela também foi vivida por Davi e Betseba. Num instante da sua intimidade, tiveram o sabor daquele momento, daquele ambiente provocado pelo desejo. Mas o que antecede esse movimento é quase que uma eternidade que foi gerada por antecipação. Porque essa antecipação faz com que as dores vão provocando um nível onde a cauterização, onde você perde a razão, fica por segundo plano. O primeiro plano agora é o objetivo, no caso deles o adultério. Pedro negou a Jesus num instante, mas se reteve numa eternidade interior, que fez com que ele se permitisse, ainda que na presença de Jesus, caminhasse de forma insegura. É como se tivesse um plano B constantemente. Se der errado, se der errado, se der errado,
Se der errado. E aí, você não estava com ele, aquele ali não é o Jesus, você não era um discípulo dele. Não. Esse não. Eu congregava lá na outra igreja. Não na desse cara aí. Mas você não é Pedro, você não é um dos discípulos dele, você não caminhava com ele. Não, eu tenho a carteirinha da outra denominação, não da dele. Mas você não estava junto com ele, e logo quando ele nega pela terceira vez, aquela vergonha de 3 negativas consecutivas, foi só a exposição de tudo que ele estava vivendo, de uma insegurança que foi construída durante o caminho, na presença de Deus. Não eram pessoas alheias, eram pessoas que viviam uma vida e viveram essas dores continuamente. Mas o que a palavra fala sobre um bom exemplo contínuo está em Levítico, capítulo 6, versículo 13. Eu vou ler bastante Bíblia aqui, me ajuda aí. Levítico, capítulo 6, versículo 13. Consegue colocar para mim aqui, por favor? Nós vamos ler bastante Bíblia, viu? Aleluia. Tem uns anjos ali, irmão, ficam naquela luz ali, ó. A gente não vê. Levítico 6, 13. Levítico 6, 13. Nos diz assim: o fogo arderá continuamente. Repita comigo, continuamente. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Esse continuamente, ele nos traz um aspecto de continuidade, nos deixa de forma clara a responsabilidade de obedecer, porque esse versículo faz parte das instruções que Deus deu a Moisés sobre os sacrifícios no tabernáculo, ou seja, uma composição mais fundamentada. Esse fogo deveria nunca se apagar, se manter aceso, simbolizando a presença constante de Deus, a adoração contínua e a fidelidade do povo. É como se fosse uma manifestação de aliança, de responsabilidade e zelo sobre o que está acontecendo. Irmão, estamos juntos, não tem nada de pejorativo. Tem a ver com uma afirmação de aliança. Sabe o que mais fere o coração das pessoas? É a possibilidade de estar junto não ser uma realidade. Irmãos, eu faço a mesma coisa da minha vida como pastor, constante nos movimentos. Já vai lá para 25 anos, 24, 25 anos. Tem que ver a data direito disso. Eu não tenho uma visão, uma revelação agora, nesse momento aqui, e nós vamos vazar. Nós vamos embora. E aí você não pode mais contar comigo, e aí não tem mais pastor, aí virou outro pastor, agora a denominação mandou outra pessoa. Não, irmão. Fique tranquilo. Cruzeiro. Velocidade de cruzeiro. Constância. Continuidade. Não deixando com que o fervor espiritual morra por causa de inconstâncias. Mantendo sempre elementos que fazem com que esse fogo se justifique. Oração, adoração, comunhão com Deus, vida com os irmãos. É uma completude. Inconstância é um sinalizador da ausência na convicção da pessoa como filho de Deus. Deus não tem crise de paternidade com ninguém. Quem tem crise de paternidade com Deus são pessoas que têm problemas sérios, estruturais, familiares, e não conseguem enxergar a Deus como Pai. E aí se fazem ausentes por causa das suas mazelas e das suas próprias dores. Continuidade se torna uma ofensa. Porque não, comigo não é assim. Ah, irmão, tem tantas coisas que eram feridas, em algum momento da minha vida se tornaram cicatrizes. Eu posso falar com autoridade. Não dói mais. E se é cicatriz, é porque venceu. E se venceu, pode ser apresentada. Não é pela perda prematura do meu pai.
mas é pela convicção que se estabeleceu em mim, acima da perda, o fato de eu ter sido encontrado por Deus. E o que antes tinha muito valor, em algum momento se perdeu. E aquilo que para mim era incerteza, se fundamentou. E quando se fundamentou, me estimulou a seguir continuamente, segundo a missão que me foi confiada. Você está me entendendo, irmão? Dá um glória a Deus e dá um aleluia. Amém. 1 Crônicas 16. 1 Crônicas 16, a partir do versículo 1, nos diz, 1 Crônicas 16, 1. Eles trouxeram a arca de Deus e a colocaram na tenda de Davi, que Davi lhe havia preparado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão diante de Deus. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor. Pode passar. E deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Davi nomeou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, fazendo petições, dando graças e louvando o Senhor, o Deus de Israel. Repita comigo: petições, graças e louvores. No meio dessa organização de Davi, uma coisa muito interessante, porque havia uma inclinação ao movimento. Repita comigo: movimento. O reino está em movimento, querido. Sempre. Sempre, nunca estático. Sempre. Petições. Essas petições é como nós cantamos aqui em algum momento. A gente não sincroniza as coisas, a pauta, o roteiro dos louvores, encaixando com a mensagem. Não, mas tudo que nos movemos hoje aqui a partir do altar tem a ver com isso. Essas petições têm a ver com invocar o nome do Senhor, para que o seu senhorio, o senhorio de Deus, o senhorio de Cristo, seja manifesto em toda e qualquer circunstância. Você está me entendendo? Quando invocamos o nome do Senhor, nós podemos fazer isso através de petições, de pedidos, para que Ele venha e nos atenda. Enquanto estávamos aqui em oração e adoração, o pastor Isaac compartilhou um texto. Qual que é aquele texto, aqueles salmos? Salmos 34. Coloca para mim Salmos 34, versículo 15. Porque no meio desse movimento, onde às vezes a gente se contém pela mazela, pelo problema, pela situação ou circunstância, falta um quê de ousadia. Colocou para mim? Os olhos do Senhor voltam-se para os justos. É versículo 15, né? Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Irmão, só quem já precisou de socorro sabe o que significa isso aqui. Isso aqui não é uma oraçãozinha Nutella, não. Aqui de alguma forma, em algum momento, Senhor, me socorre, me ajuda. Esse ambiente de petições, ele é fundamentado, porque aonde a presença de Deus ela é estabelecida, petições fazem parte. Agora Jesus também nos ensina que às vezes a gente não recebe porque pede mal. Por que a gente pede mal? Deixa eu te contar. Você passa o dia inteiro num ambiente de tranqueira, de bagaceira, ouvindo murmuração, reclamação, profetizando o dia inteiro os dragão do Apocalipse, Jezabel, não sei o que, desgraça, 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 desgraça. Em algum momento, quando você vai pedir, teu coração não está correto, não. Tem hora que a gente tem que ficar nesse ambiente.
convidar o pastor Nagilson para ir lá na sua casa. Tá tudo meio atribulado, ele vai lá, faz um negocinho, né? A gente chega, caramba, anda lá. É bom demais, né? Promover um ambiente na tua casa, colocar um louvor, uma adoração. Mas louvor e adoração, não é murmuração, é louvor e adoração. Se você colocar quem te viu passar na prova e não te ajudou, eu vou lá e dou com o teu celular na tua cabeça. E promover isso, para na hora que você abrir a boca em petições, você entender a dimensão da coisa. Pedir com o coração correto. O Senhor sabe o que a gente precisa, de verdade Ele sabe. Mas Ele julga as nossas intenções, sonda-nos. E quando Ele sonda a gente, nem aquilo que a gente quer confessar ou dizer que está dentro da gente com uma tranqueira, Ele expõe. Mas vai nos dando a oportunidade de entender que às vezes pedimos e não recebemos, porque pedimos mal. Entenda, pedir certo é pedir reconhecendo a autoridade da presença. Essa gratidão, ela faz menção dos seus feitos, que é o conceito de dando graças. No versículo 4, lá de 1 Crônicas 16. Fazer menção dos feitos do Senhor não é o que Ele vai fazer na tua vida, é fazer menção de quem Ele é. Porque quem Ele é promove um alto nível de realização. Agora, não fique só glorificando pelo que Ele fez, aprenda a entrar na dimensão da adoração de quem Ele é. Aí logo você está cantando pelo que Ele fez, mas o seu coração está fixo em quem Ele é. Você nunca vai se perder, você não vai ficar pelo caminho. A coisa vai acontecer e vai acontecer do jeito certo. Louvando é adentrando nessas dimensões e nessas esferas que não tem a ver somente comigo, com você, individualmente. Me desculpe. Ai, pastor, eu sou um adorador. Aonde? Na minha vida, no meu umbigo, na minha situação, na minha constância. Deus me chamou para isso. Não, querido, não. Tem coisas que nos são reveladas no individual. E nós sabemos a medida da nossa casa, lá em casa, individualmente, eu e a Viviane, juntos, quando estamos orando, às vezes sem muitas palavras, segurando um na mão do outro e acreditando em tudo que está acontecendo, em tudo que o Senhor está promovendo, mas principalmente lembrando de quem Ele é. Essas dimensões vão aflorando. Teve coisas que aconteceram na nossa vigília, irmão, nós tivemos uma vigília aqui na sexta-feira. Das 22 a gente foi até por volta da 1h30, né, Osana? Mais ou menos por ali. Não, os jovens e os adolescentes entraram aqui nas 5h30 da tarde da sexta-feira, e eles saíram daqui ontem, estavam mandando mensagem para mim às 10h30. Tá tudo bem, né? Tem Red Bull ali na cantina, tem energético. E dormiram, irmão, organizaram um alojamento ali na igreja, ali embaixo. E no manto, oração, súplicas, ação de graça. Dá uma glória a Deus, hein, irmão? Os jovens nessa igreja oram, os adolescentes oram, e aqui e acordando cedo e dormindo tarde, e virando, eu digo, meu Deus do céu, são tudo crentinho. Mas é entretenimento, né? Porque tá nessa época, tem que ter alguma coisa para entreter. Vai entreter o capeta. Palavra, vida, oração, todo mundo feliz, com um sorriso no rosto, caminhando. Comeram bastante também? Umas dragas, né? Aleluia, essa idade. Aleluia. E aí, no meio de tudo isso, você vai vendo a completude da coisa. A gente vem de vigília, nós fomos embora na vigília, eles continuaram aqui, se organizaram, fizeram um movimento maravilhoso, seguiu até ontem à noite. Hoje a gente está aqui, à noite vamos estar aqui. Amanhã tem alguma coisa? Não? Amanhã a gente respira. E terça-feira nós vamos ter 12 horas de oração aqui. Das 9 às 21. E olha que coisa doida, vai ter um monte de igreja aqui. Vai vir gente de um monte de lugares aqui, vão estar ministrando nesse altar. Tem gente vindo de outras cidades, lá do interior. E a gente vai fazer esse movimento aqui, irmãos. Se eu fosse você na terça-feira, em vez de você ficar cozinhando lá em algum lugar, vem dar uma chapadinha com a gente aqui.
Chega do nada, encosta aí, fica o tempo que você puder ficar, mas venha. Participe dessas coisas. Não reclame de distância se você não está próximo. Chega junto, aproveita. O governo deu esse feriado mesmo aí, vamos para cima. No meio desse louvor, a gente vai vendo que tem coisas que tem a ver comigo, tem coisas que tem a ver com você e tem coisas que tem a ver com a gente. Lá em 1 Crônicas, no capítulo 16, a partir do versículo 7, nos diz assim: colocou para mim aqui? Me ajuda aí, gente. 1 Crônicas 16, 7. Foi naquele dia que, pela primeira vez, Davi encarregou a Asaf e seus parentes de louvar ao Senhor com salmos de gratidão. Você está lendo em Crônicas uma expressão sobre salmos. Amém? Salmos não começa em salmos, começa em crônicas. E no meio dessa expressão você vê que há um direcionamento, repita comigo, direcionamento, ligado à responsabilidade do coletivo, porque eles foram incumbidos. Você está vendo a doideira disso? Ser incumbido de alguma coisa é algo complicado, você quer ver? Coloca para mim o versículo 8 e fica atento porque a gente vai passando aí agora. Lê para mim o versículo 8. Prega junto comigo. Deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações que Ele tem feito. Eles estão salmodiando. Davi incumbiu pessoas de fazerem isso. Lê para mim o 9, por favor. Coloca para mim o 9. Cantem para ele louvor. Cantem todos os seus atos maravilhosos. E aí continuou. Coloca para mim o 10. Gloriem-se no seu santo nome. Alegre-se os corações do que buscam o Senhor. Aqui dá para ler. Vai. Olhem para o Senhor e para a sua força. Busquem sempre a sua face. Você me ajuda? Lembrem-se das maravilhas que Ele fez, todos os seus prodígios e das ordenanças que pronunciou. E não cessou. Me ajuda. Ó descendentes de Israel, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. Quer me ajudar? Não. Consegue. A gente consegue. Junto a gente consegue. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Seu domínio alcança toda a terra. Para sempre se lembra da sua aliança, da palavra que ordenou para 1000 gerações. Da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaac. Que confirmou para Jacó como um decreto e para Israel como uma aliança eterna. Dizendo: A vocês darei a terra de Canaã, a herança que possuirão. Quando eles ainda eram poucos, muito poucos e estrangeiros nela, E vagueavam de nação em nação, de um reino a outro. Ele não permitiu que ninguém os oprimisse. Por causa deles, repreendeu reis, ordenando: Não maltrate os meus ungidos, não façam mal aos meus profetas. cantem ao Senhor todas as terras, proclamem a sua salvação dia após dia. Anuncie a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Pois o Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor. Ele deve ser mais temido do que todos os deuses. Pois todos os deuses das nações não passam
de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Oh, glória! O esplendor e a majestade estão diante dele, força e alegria na sua habitação. Deem ao Senhor, ó família das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e venham à sua presença. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todas as nações. Firmou o mundo que não se abalará. Que os céus se alegrem e a terra exulte, e diga-se entre as nações: o Senhor reina. Ressoe o mar e tudo o que nele existe, exultem os campos e tudo o que nele há. Então as árvores da floresta cantarão de alegria, cantarão diante do Senhor, pois ele vem julgar a terra. Rendam graças ao Senhor, pois ele é bom, o seu amor dura para sempre. Clamem, salva-nos, ó Deus, nosso Salvador. Reúne-nos e livra-nos das nações, para que demos graças ao teu santo nome e façamos do teu louvor a nossa glória. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Então todo o povo exclamou: Amém, e louvado seja o Senhor. Davi fez isso. Versículo 37, coloca para mim. Preste atenção nisso. Então Davi deixou Asaf e seus parentes diante da arca da aliança do Senhor, para ali ministrarem regularmente, de acordo com as prescrições para cada. Também deixou Obed-edom e os seus 68 parentes para ministrarem com eles. Obed-edom, filho de Gedutum, e também Rosa, foram porteiros. Davi deixou o sacerdote Zadok e seus parentes sacerdotes diante do tabernáculo do Senhor em Gibeon, para regularmente, leia comigo, de manhã e à tarde, apresentarem holocaustos no altar de holocaustos de acordo com tudo o que está escrito na lei do Senhor que ele deu a Israel. Com eles, repita, com eles, estavam Emã e Gedutum e os outros, repita comigo, outros, designados, para darem graças ao Senhor, exclamando, lemos juntos, o seu... Emã e Gedutum eram responsáveis, repita comigo, responsáveis pelas trombetas, pelos símbolos e por outros instrumentos musicais para o culto. Os filhos, repita comigo, os filhos de Gedutum foram designados como porteiros. Então todo o povo, repita comigo, então todo o povo, vamos ler junto, partiu cada um para a sua casa, e Davi voltou para casa para abençoar sua família. Você vê um coletivo fluindo. Porque os filhos, os amigos, os caras que chegaram, os que eram da tribo, os que eram chegados, os que entendiam, os que sabiam responder por essa parte, os que sabiam responder por aquela parte, todos eles estavam envolvidos e encaixados. E o que Davi fez? Ele fez isso aqui. Davi não centralizou em si.
Tem algumas místicas que precisam cair por terra. Ah, se o pastor não tiver, não acontece. Se o pastor não for naquele negocinho que vai acontecer na igreja, não tem não. Irmão, deixa eu te falar. Quando é confiado algo a você, assuma essa responsabilidade. Assuma esse lugar de responsabilidade. Quando você faz isso com autoridade, irmão, deixa eu te falar, muitas coisas florescem através de você. Essa insegurança precisa cair por terra. Esse eterno não consigo, não posso, não vai dar, não vai ter como. Tudo isso vai caindo e vai desmoronando. A verdade é essa. Quando você diz, se o negócio está comigo, vai acontecer. E a gente vai arrepiar e vai fazer a parada virar. Bora. Você não disse isso para quem estava do seu lado? Diga de novo para ele, olhe para ele, faça cara de brabo, assim, cara de leão. Diga, bora. Aleluia. Tem a ver com a gente, não tem a ver comigo. Não, mas se o pastor não está no culto, irmão, o culto não é meu e não é para mim. Vou repetir, o culto não é meu e não é para mim. Ai, é coisa boa lidar com o ambiente. Olha o que C.S. Lewis diz. O cristianismo não é uma religião solitária. Você não é um membro apenas de uma comunidade, mas de um corpo no qual cada parte, repita comigo, cada parte tem a sua função e o seu propósito. Ele faz menção a essa diversidade ministerial que Paulo afirma. Eu não estou lendo só Velho Testamento para afirmar comportamentos de Velho Testamento. Eu estou explicando o que Paulo disse no Novo Testamento usando o Velho Testamento. Você está me entendendo? Sejamos um. Tenhamos um só coração. Um só Senhor. Um só Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Se você pega a palavra de Paulo, ela se encaixa nessa vertente. E essa vertente se encaixa nas cartas de Paulo, assim como a instrução dos discípulos, bem como aquilo que disse Jesus. Hebreus capítulo 10 diz, versículo 23, Hebreus 10, 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Preste atenção, versículo 24. Hebreus 10, 24. 24. E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja. Repita comigo, igreja. Segundo o costume de alguns, tinha gente que já não se reunia. Esse papinho de eu sou igreja. Mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o quê? No 25, por favor. Você viu que o dia ali embaixo está escrito com D maiúsculo. Esse dia é o dia do Senhor. A designação no servir faz parte da história, da instituição da Igreja de Deus, encharcando o Velho e o Novo Testamento de informações fundamentadas na coletividade. Irmãos, isso é muito sério. Porque nós nos movemos aqui na vigília, vamos nos mover em 12 horas e de verdade nós não estávamos preocupados em quem iria sobressair em algum momento. Nós conversamos, eu, a Vivi, a Osana e a Tati, antes aqui de começar. E nós estávamos totalmente vulneráveis para que a vigília seguisse o seu fluxo e não houvesse expectativa sobre ninguém, a não ser sobre o que o Senhor queria nos comunicar. Isso é muito forte, porque não se trata do protagonismo de A, B, C ou D, mas do que o Senhor está comunicando em nosso meio e para Ele nós estamos direcionando como vida da igreja. John Stott diz, o cristão que se isola do corpo de Cristo, corta a si mesmo da nutrição espiritual que Deus disponibilizou através da comunhão dos santos. É como se houvesse um corte
uma pausa, uma interrupção sobre aquilo que flui acerca do todo. É importante estar conectado. Você quer ver o nível de autoridade disso? Quem não tem para quem prestar conta da sua vida, está escondendo algo. Ou está se escondendo de alguém. Nós aprendemos sobre isso, sobre os pequenos detalhes que nos fazem se esconder, se isolar, porque não temos correspondido à nossa vontade. Isso não vem de Deus. O que vem do Senhor é aquilo que nós aprendemos sobre essa coletividade que faz com que o todo flua. Eu não quero glória para mim. Sabe por que um monte de crente artista surta no meio do caminho? Você lembra de algum aí que surtou no meio do caminho, viajou na maionese, acima da média? Pessoa diferenciada. Homens não eram dignos de desatar as sandálias dessas gente. De repente, desanda a maionese. Já desandou maionese na sua mão? Irmão, a única coisa que eu sei fazer na vida é maionese caseira. Quando desanda, a gente tem um trabalhão para fazer, organizar de novo. Por que eles surtam? Porque o homem não foi feito para receber nenhuma glória e nenhum louvor. Sabia disso? Se a gente começar a idolatrar A, B, C ou D e começar a colocar isso, irmão, o homem não foi feito para suportar isso. O homem não foi feito, não existe estrutura no homem para suportar glória e honra. Então eu não busco honra e glória diante dos homens. Eu procuro estar diante do Senhor. E eu te chamo para esse lugar, tu tá lascado. Tu devia ter ficado no feriadão em casa, tu recebeu vindo na igreja. Não, vamos lá na igreja, lá vai ter um negocinho, tá, né? Depois a gente volta para cá. Tu tá lascado porque eu vou te chamar para esse lugar comigo? Vocês estavam ministrando comigo aqui, com o microfone na mão. Então esse negócio de vai tu, Moisés, e fala com Deus e nós te ouviremos, tua casinha caiu agora de manhã. Se lascou. Watchman diz: a vida cristã não é uma experiência individual, escute isso, mas uma participação ativa no corpo de Cristo, onde cada membro é vital para o crescimento do outro. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Você lembra daquela? Você é velho também. Ah, pastor, mas onde meu filho não é bem-vindo, eu não sou bem-vindo. Ah, por favor, remova isso do seu vocabulário. Amadureça. Cuide do seu filho. Irmão, se o teu filho está tocando terror, você cuida dele, faz ele tocar terror lá fora, porque ele vai crescer, vai passar a idade, ele está só na idade de tocar o terror. Eu não gosto, eu me distraio. Eu estou aqui falando com você, daqui a pouco uma criança já está ali no berro, eu já vou na criança. Já esqueci o que eu estava falando, já estou lá na criança. É simples. Viviane e eu, com o Tito lá em Itajaí, pequenininho, a gente se organizava. Tinha hora que ela ficava sentada ouvindo uma palavra e tinha hora que eu ficava, e eu ficava lá fora. Agora deixa eu contar para vocês, teve um dia que eu fiquei lá fora no compromisso da criança, que afinal de contas, né, homem responsável. Aí eu estava aqui conversando com o irmão, falando coisas sobre o céu, a terra, a água e o mar, e o Tito ali em volta, recém caminhando, indo e vindo, e o Luiz Hermínio pregando, primícias, veja só como é que foi, Luiz Hermínio pregando, e do lado de fora lá tem uma coxia. Daqui a pouco o Tito abriu aquela porta e entrou. E a Viviane estava sentada ali. E ele parou. O Luiz Hermínio, oi Tito, ele. E a Viviane. Ela queria me matar. Mas ela não me matou. A gente se organiza. Pastor, por que você está fazendo isso? Organize a sua estação. Organize ela, vai dar tudo certo. Homens, cuidem dos filhos para que as esposas possam ouvir uma palavra. E se você fez isso nessa semana, talvez na próxima semana seja você que vai estar sentadinho aqui. Todo mundo precisa ouvir. Minha vida não vai para frente.
Para mim dá sempre tudo errado. Por favor, remova isso do seu vocabulário. No meio desse ambiente coletivo, você precisa entender o que significa amadurecimento. Comece a profetizar e entender que tudo aquilo que Deus quer sobre você vai acontecer na caminhada, no meio do coletivo. E deixe o coletivo ser ferramenta de Deus para cuidar de você, para tratar com você. Não fique isolado. Exerça continuidade. Repita comigo, continuidade. O fogo arderá continuamente diante do altar. É fogo. E é para ser desse jeito. Se ele arde continuamente, a gente precisa entender o que significa essa presença de Deus, que nos faz perceber além do que podemos entender completamente. Paulo faz menção disso. Agora eu vejo em parte, até que chegará o momento em que o verei e o conhecerei como sou conhecido. Algumas versões diz plenamente conhecido. É o que o Senhor vai liberando para cada um de nós. E no meio dessas liberações a gente vai percebendo, no jeito dele, da forma dele, no movimento dele, o quanto que nós somos abençoados e privilegiados em poder fazer parte do que ele está promovendo em nosso meio. Amém.